Bom dia, turminha, tudo bem? Passaram bem o feriado? Espero que sim. Peguem o livro de português, vamos continuar os exercícios de onde nós paramos lá na última aula. Então, vamos à página 156, fazer o exercício 7. Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. Isso tudo, pessoal, está lá no texto que nós lemos, tá? Então, a gente tem que ler a afirmação e procurar no texto para ver se realmente é verdadeira ou falsa. Então, a letra A Amazônia engloba diferentes tipos de florestas, com variações de relevo, clima, fauna e flora. É verdadeira, né? A Amazônia é muito rica, então tem vários relevos, o clima varia, a fauna. O que é a fauna? É o conjunto de animais que vivem no lugar, né? E flora são as vegetações. B. A Amazônia apresenta florestas de terra firme, de várzea, de igapó, campinas e savanas amazônicas, entre outros tipos de floresta. Também é verdadeiro, né? Lembrando que tem aquela que é sempre alagada, aquela que se alaga periodicamente, aquela que nunca se alaga, tá? Então, são vários tipos de florestas que se encontram na Amazônia. Letra C. A Amazônia é um imenso tapete verde de extensas áreas planas e cobertas por muitas árvores. Falso, né? Não tem só áreas planas, tá? D. A Amazônia apresenta tanto relevos de baixas altitudes quanto de altitudes elevadas. Verdadeiro, tá? Altitude, então, é quando vai variando. Tem áreas um pouquinho mais altas, um pouco mais baixas, né? Montanhas e assim por diante. E. A Amazônia é formada inteiramente por florestas de igapó, ou seja, áreas que ficam inundadas de 6 a 8 meses do ano. É uma afirmação falsa, né? Porque não é inteiramente formada por isso. Como nós vimos, tem as florestas que, ora, elas não são alagadas, tem as que são secas, tá? F, o relevo da Amazônia é composto por apenas baixas altitudes. Também é falso, vimos ali em cima, né, nessa afirmação aqui, ó, que tem também o de altitude elevada. Exercício 8, ligue os dados corretamente. Esse exercício também a gente tem que pesquisar no texto para conseguir responder, né? Então tá lá, 20 milhões são as pessoas que vivem na Amazônia. Então liguem lá os 20 milhões as pessoas que vivem na Amazônia. Letra B, 210 e 270 mil são os indígenas na região amazônica. 1% é a porcentagem da população indígena na Amazônia, tá? E mais de 1 milhão habitantes de Manaus ou Belém. Exercício 9. O texto apresenta nomes de pesquisadores. Assinale a alternativa correta sobre o uso desse recurso em artigos de divulgação científica. A alternativa correta é a letra D. Os nomes apresentados têm relação com a pesquisa e foram utilizados como forma de dar autoria e credibilidade às descobertas. Né? Autoria para mostrar quem foi o autor ou foram os autores e dar credibilidade, dar créditos à pessoa, às pessoas que descobriram, tá? Agora o exercício 10 da página 157. Releia o trecho a seguir. Na Amazônia, porém, existem muitos outros tipos de floresta, além das de várzea. Há, por exemplo, as florestas de igapó, que apresentam vegetação baixa e estão localizadas na região da Amazônia, que permanece alagada mesmo na estiagem. Estiagem é a época de seca que vem logo após a temporada das chuvas. Áreas sem árvores, chamadas de campinas, savanas amazônicas, que são regiões que apresentam vegetação baixa, como arbustos e gramíneas, além de pequenas árvores, entre outros tipos de florestas. A letra A pergunta o seguinte: qual a função dos parênteses no trecho anterior?
né? O que a gente pode falar então? Os parênteses, aqui nesse caso, ele serve para explicar o termo estiagem, tá? Então, nós vemos os parênteses aqui, ó. Ele está bem na frente da palavra estiagem, que está explicando o que é a estiagem, né? Que é a época de seca. A letra B, qual é o sentido da palavra porém nesse trecho? Assinale a alternativa correta. Tá lá no início, né? Ó, na Amazônia, porém, existem muitos outros tipos de floresta. Então, esse porém significa para contradizer a ideia expressa no parágrafo anterior. O parágrafo anterior, né, está na página 152, lá no início, tá? Se vocês quiserem ir lá ver. Ele está falando, né, sobre a floresta de várzea. Então, quando ele diz lá, né, na Amazônia, porém, existem muitos outros tipos de floresta, além das de várzea. É por quê? Porque no parágrafo anterior está falando da floresta de várzea, né? E aí, neste novo parágrafo, ele vai explicar quais são os outros tipos de florestas que nós podemos encontrar na Amazônia, tá? Aí nós temos o exercício 11 na página 158. Tá lá assim: observe a imagem e a legenda que a acompanha para responder aos itens a seguir. O que é a imagem, né? A imagem é a figura que a gente vê e legenda é sempre aquele escrito que vem embaixo da imagem. Normalmente, nos textos, a gente pode encontrar essa legenda em letras bem pequenas, tá? Bem menores que a do texto. Por quê? A legenda ela está falando sobre a imagem, né? Então, a pergunta aqui, ó, qual a função da legenda na imagem? Neste caso, esta é a imagem e aqui a parte escrita abaixo da imagem é a legenda. Então, a legenda explica do que se trata a imagem. No caso, é uma foto da cidade de Manaus, tirada em 2006. Aí nós temos a letra B. Qual é a relação entre a imagem, a legenda e o texto lido anteriormente? Então, a legenda e a imagem complementam informações sobre a região amazônica, né? As imagens, elas vêm sempre para mostrar alguma coisa do que está sendo tratada no texto, alguma curiosidade extra, algo que se encaixa no texto, mas que vai nos trazer uma nova informação, tá? E a legenda vem explicando essa imagem, porque muitas vezes a gente pode simplesmente olhar a imagem e não entender do que se trata. Aí, com a legenda, né, a explicação sobre essa imagem, a gente consegue entender do que a imagem está falando, tá? E o exercício 12, quais são as fontes consultadas e que embasaram a argumentação contida no artigo de divulgação científica? Este exercício eu quero que vocês façam como tarefa, porque eu quero que vocês procurem lá no texto. Quando fala assim, ó, quais são as fontes consultadas, ou seja, né, ele está perguntando de onde foram tiradas todas as informações para que se escrevesse o texto, o artigo, tá? De onde tirou essas informações? Tem tudo no texto, é só vocês procurarem, tá? E ver lá direitinho no texto. Veja se vocês encontram as fontes consultadas. E aí depois nós fazemos a correção na próxima aula, tá ok? Na página 158, nós temos lá o família e escola. Né? O que o livro está pedindo para a família? Incentive a curiosidade das crianças para os assuntos científicos e façam juntos pesquisas em livros, revistas científicas e em sites na internet sobre diferentes assuntos.
O hábito de buscar informações, além de expandir o conhecimento das crianças, trabalha com as competências leitora e de compreensão, com a habilidade de criar conexões entre dados e informações, contribuindo para o aprimoramento do repertório cultural dos pequenos. Se possível, pensem em temas que sejam interessantes, além de curiosidades que os alunos possam ter e busquem por respostas e informações confiáveis. Façam também passeios por museus, exposições, pontos turísticos, bibliotecas, etc., a fim de encontrar elementos que possam se tornar tema de pesquisa. Né? Então, aqui está pedindo para vocês fazerem pesquisas junto com os pais, né? Essas pesquisas científicas. Por quê? Porque é sempre algo que vai contribuir para a nossa cultura, né? Então, é muito importante que a gente faça essas pesquisas de temas que vocês gostam, de temas curiosos, tá? E aí, lá no finalzinho da página 159, nós temos o Quer Saber Mais. Caso vocês se interessem, né? Tem a revista Ciência Hoje das Crianças. Lá tem vários artigos científicos. Eu já usei essa revista para montar as aulas para vocês sobre as curiosidades, tá? Tem a online. É só clicar aí que vocês encontram, tá bom? Bom, então, reforçando a tarefa de vocês, é o exercício 12 da página 158, tá ok? Um beijo, até amanhã.